Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão aqui com vocês para mais um vídeo nesse sextou. Sextou que tivemos pouquíssimas notícias, né? Mas eu venho trazer a coletiva do Arteta, onde ele esclareceu muitas informações para a gente. E vou trazer aqui para vocês para depois a gente discutir sobre o que ele falou na entrevista coletiva. Foi uma entrevista coletiva bem extensa, foi diferente do normal, né? Até porque começo de temporada, muita gente quer saber muita coisa, então foi uma coletiva bem extensa. Então a gente vai destrinchar ela aqui com vocês. Mas antes de começar falando sobre a coletiva, queria pedir a vocês o like no canal, sininho para receber as notificações. Siga a gente nas redes sociais, tá? Para que a gente continue crescendo a cada dia. A gente vai crescendo mais e a gente vem trazendo conteúdo para vocês. Tem uma notícia triste para dar para vocês. Infelizmente, não vou conseguir fazer a live, tá? Pré-jogo no domingo, né? E nem após jogo, porque eu vou ter um compromisso. E aí eu não posso faltar esse compromisso. Vou assistir o jogo, assistir ali pelo celular e tal, mas não vou conseguir fazer a live pré-jogo igual eu fiz no jogo lá contra o Atlético Bilbao e o Atlético e o pós-jogo, tá? Então, quando for tendo essas lives, eu vou avisando a vocês, mas nem sempre eu vou conseguir trazer esse conteúdo para vocês, até por causa de compromissos pessoais. Mas, como eu falei, sempre que der, eu vou trazer essas informações para vocês. Beleza? Então, vamos começar. Hoje não tem slide. Hoje a gente vai ao assunto. Deixa eu só acertar aqui. Tudo certinho. Buscar aqui a coletiva do nosso técnico Mikel Arteta. Então vamos lá. A primeira pergunta que fizeram para ele foi sobre se ele estava empolgado, né, com a volta da Premier League. E ele falou que sim, tá super empolgado com a nova temporada chegando, tá? Ele falou que o time teve uma evolução grande, que ele conseguiu assistir muita coisa nesses jogos de pré-temporada, conseguiu adaptar muitas coisas nesses jogos da pré-temporada, e que sim, ele está super animado com a volta da Premier League nessa. Outra coisa que foi perguntada para ele também é sobre ele ficou feliz, né? Se ele ficou feliz por causa do Arsenal ter ido para o mercado muito cedo e como é que está o clima ali do elenco. E aí ele fala que o clima está muito bom, a energia está muito bom entre os jogadores ali, que ele está gostando bastante. E agora ele espera que isso seja colocado dentro de campo, entendeu? E também fala de continuar melhorando todo o time. Então, ele dá uma resposta ali bem curta, mas falando que o clima tá legal, que a energia tá muito boa e que isso também ajuda ali no desenvolvimento do elenco quando vai para campo. Perguntas que são mais, né, em coletiva, normalmente fazem esses tipos de perguntas, tem algumas perguntas que são normais ali em coletivo, e aí chega uma pergunta que é interessante para a gente, que é a pergunta sobre o Trossard. Tá? O Trossard saiu ali no jogo contra o Villarreal, sentindo alguma coisa, e foi perguntado se o Trossard estaria disponível para o jogo de domingo, e o Arteta fala que ele está bem melhor, tá? Que vai ver se ele vai treinar novamente amanhã, e se ele treinar bem, ele vai para o jogo. Então parece que o Arteta ainda tem esse problema aí com o Trossard. Parecia assim no jogo, parecia ter sido uma coisa muscular, que ele sentiu, que ele não ficou nem acho que 15 minutos em campo. Ele sentiu logo. Então
se tornou uma dúvida, né? Não jogou contra o Atlético de Bilbao, não estava nem disponível, e vamos ver se o Trossard estará disponível para o jogo contra o Manchester United no domingo. Mas a princípio parece que ele está recuperado, porém ainda precisa fazer alguns testes ali para saber se ele vai estar disponível para o jogo contra o Manchester United. Aí depois fizeram uma pergunta sobre a janela de transferências, né? Perguntando se agora vai ser o momento de vender do Arsenal, né? Já que o Arsenal fez muitas contratações no início ali da janela de transferências, antes da pré-temporada e ali durante a pré-temporada, conseguiu fazer todas as contratações que precisava, e se agora é o momento de venda do clube. E aí o Arteta responde que isso é com Berta, não é com ele, e que o foco dele é apenas preparar o elenco para o jogo, preparar o elenco para vencer, porque agora a temporada está começando, acabou a pré-temporada, porém o mercado continua ativo. Então ele não está preocupado com isso, ele não vai responder esse tipo de pergunta, porque essa não é a atividade dele. E uma resposta bem protocolar do Arteta, né? Quem acompanha as coletivas do Arteta sabe que se é uma coisa que não é da área dele, ele não responde. E nesse ponto ele está bem correto. Se não é a área dele ali, ele não precisa responder, entendeu? Tem uma pessoa ali que está para responder essas perguntas, entendeu? No caso não está ali, né? Mas existe uma pessoa, que é o diretor esportivo do Arsenal, que está ali para responder essas perguntas. Porém, o Arteta falou que não ia responder sobre essas questões aí relacionadas à venda ou até à contratação de jogadores. Aí a outra pergunta é como ele acha que vai ser, né, a competição da Premier League nessa temporada, o que ele está achando dos elencos, dos clubes se reforçando. Aí citam o Liverpool, citam o Manchester City, citam o Newcastle e perguntam também sobre a questão de ter esse início. Na verdade, eles perguntam sobre esse início mais difícil do Arsenal, né? Com jogos contra Liverpool, contra Manchester City, contra Newcastle, contra o Forest. Então, o Arteta ele responde também de forma meio que protocolar, né, dizendo que vai ter que jogar no final, independente se não for agora no início, vai ter que ser no final, e se não for no final, vai ter que ser no meio. Então, claro que são momentos diferentes, tá? Eu entendo essa resposta do Arteta, mas a gente como analista, a gente como torcedor, a gente sabe que tem aqueles momentos, às vezes, que é um momento difícil. Então, por exemplo, às vezes tu tá num momento difícil do teu elenco, por exemplo, às vezes tu tem uma lesão, algumas lesões de jogadores, e aí você não quer pegar um Liverpool naquele momento, você não quer pegar um Manchester City naquele momento, você não quer pegar um clássico naquele momento, entendeu? Eu entendi a pergunta, só que também entendo a resposta do Arteta que em algum momento vai ter que jogar contra esses times, e aí ele não tem problema com isso, ele só tem que preparar o time para jogar esses jogos e vencer. Entendeu? Então ele não vê problema nenhum em enfrentar esse início de temporada, né, mais conturbado, mais difícil aí para o Arsenal. Ele acredita que, e está correto, que uma hora vai chegar o momento que você vai ter que enfrentar esses adversários. Assim como a gente teoricamente enfrenta os adversários mais difíceis nesse início de temporada, a gente pode falar que depois a gente enfrenta os teoricamente mais fracos, né? Então não tem muito sentido nesse sentido, né? Vai ter que enfrentar e não tem jeito. Então eu particularmente eu até gosto. Por quê? Vai ser um momento que nem todos contrataram todo mundo, a janela ainda está aberta.
Então, por exemplo, o Newcastle ainda vai contratar, o Forest ainda vai contratar, o Manchester City eu não sei, mas o Liverpool também não sei se vai contratar mais gente, mas aparentemente vai atrás do Isaac, tá procurando aí contratar o Guerri. Então, e a gente enfrenta o Liverpool um dia antes de fechar a janela de transferências. Então, enfrentar esses times antes da janela de transferências fechar vai ser bom para a gente também, porque eles podem, numa oportunidade de final de janela, contratar um jogador que vai fazer uma grande diferença no elenco, entendeu? E agora tá todo mundo voltando de pré-temporada, muitos clubes ainda estão devagar, não estão naquele ritmo 100%. Então, eu acredito, tá, que seja melhor até enfrentar esses times agora no início no início da temporada, porque não está todo mundo 100%, ainda está muita, principalmente jogadores novos ainda estão se adaptando ao ritmo da Premier League. Então, eu sinceramente eu prefiro pegar esses times mais fortes no início da temporada. Ah, Aí perguntam para ele se essa série de jogos, né, difíceis que o Arsenal vai enfrentar no início da temporada pode demonstrar onde o Arsenal vai estar no final da temporada, né? Se vai estar ali disputando o título, por exemplo, se perde para o Liverpool, para o City, para o Newcastle, aí tipo são muitos pontos deixados para trás, entendeu? Então eles perguntam onde que ele acha que o Arsenal vai estar, se vai estar ali potencial disputa para o título. E aí ele diz que sim, que precisa ter a consistência que foi mostrada nos últimos 3 anos, tá? E agora ele diz que o espaço diminuiu, né, entre os clubes, que os clubes estão aumentando os seus níveis, estão contratando mais, então o campeonato será mais disputado. Eu também acredito que essa temporada vai ser mais disputada. Eu acredito que os clubes da Premier League se reforçaram bastante, principalmente os principais, né? Se reforçaram bastante, se reforçaram bem. Então eu acredito que vai ser uma Premier League bastante disputada. Eu não acredito que vai ter aquele time que vai estar ganhando direto. Sendo bem sincero, eu acredito que vai ter ali muitas perdas de ponto, tá? Entre os clubes. Vai ter muito clube deixando ponto para trás nessa temporada da Premier League. Tá? Eu acho que não vai ter um clube se destacando, sendo bem sincero. Pela competitividade, né, dos elencos. E aí depois perguntam quantos clubes, né, podem competir de forma realista para ganhar a Premier League. E aí o Arteta ele não dá números, né, ele não dá nomes quando ele está falando em coletiva de imprensa e quando pedem para ele citar nome, citar time, citar treinador, ele não faz esse tipo de abordagem. Então ele fala que os times estão muito fortes, que existem vários times ali que vão disputar o título, tá? E ele fala também que podem ter times que podem surpreender, entendeu? Que como já foi visto nas últimas temporadas, existem times que podem surpreender, então eles esperam um campeonato bastante disputado. E aí depois perguntam para ele o que ele acha do jogo, né, de estrear em Old Trafford. E aí pergunta se espera que o time seja melhor, né, do que na temporada passada. O que seja melhor, na verdade, o United, né? Se ele está esperando que o United vai ser melhor do que na temporada passada. E aí ele falou que não sabe, né? Ele falou que eles estão com um técnico que pôde fazer a pré-temporada agora completa, com o elenco, que eles contrataram jogadores, entendeu? Que eles se fortaleceram. Então, ele no final acredita que vai ser melhor, tá? Mas ao mesmo tempo ele não sabe se vai ser melhor, entendeu? Ele acredita pelas contratações do time do Manchester United, mas ele não tem como saber se o time vai ser melhor que a temporada passada ou não.
até difícil, né, ser pior do que na temporada passada. Foi trágica a temporada passada do Manchester United, né? Eu particularmente gostei, mas assim, falando, analisando o futebol, foi bem trágica a temporada passada do Manchester United. E nessa temporada eles rasgaram dinheiro, né? Jogaram muito dinheiro no mercado, tá? Contrataram muitos jogadores. Claro que contrataram muitos jogadores de frente. A defesa do United não é uma defesa que é muito confiável, tá? Então eles vão ter trabalho ali se eles não contratarem zagueiros. Né? E aí depois perguntam para ele que tem dois novos artilheiros, né, na Premier League, o Sesko pelo Manchester United e o Gyökeres pelo Arsenal. E aí perguntam para ele o que fez ele ir no Gyökeres ao invés do Sesko. Tá? E aí ele fala que só pode falar do Gyökeres, tá? E que eles estão felizes em ter o jogador no Arsenal. Tá? Que ele é um grande impacto no time do Arsenal, tá? E a adaptação dele tem sido muito boa. Eu particularmente, se eu vou para uma entrevista com o Arteta, é o tipo de pergunta, tem certos tipos de pergunta aqui que não dá para fazer, porque se você está ali na entrevista coletiva do Arteta toda semana, você sabe que ele não vai responder, entendeu? Ah, Barão, mas ele tem que fazer a pergunta para ver qual que vai ser a resposta. Cara, ele não vai responder. Eu que estou aqui de frente com um computador que assiste às coletivas do Arteta toda temporada, todo jogo, eu sei que ele não vai responder, então para que o cara faz um tipo de pegadinha dessa? Ah, quem você preferia? O Guia? Ainda mais o cara acabou de chegar no time dele, cara. Entendeu? Que pergunta, desculpa o termo, é babaca, cara. O cara não vai responder, o cara acabou de chegar no time dele. Ele não vai responder essas coisas. Entendeu? Então o cara perde às vezes uma pergunta de bobeira, sabe? Sem necessidade de fazer essa pergunta. Mas enfim, foi feito e o Arteta falou que só ia falar do Gyökeres, não ia falar de outro jogador. E aí, o que eu falei para vocês que ia acontecer, aconteceu, que foi a pergunta sobre a fala do Tony Adams, que falou que o Arsenal não ia ganhar títulos com o Odegaard como capitão e que ele preferiria o Declan Rice como capitão. E foi aquilo que eu expliquei para vocês. Na frente do Rice, tem pelo menos 3 jogadores na frente do Rice. Tá? Tem o próprio Odegaard, que é o capitão do time. Tem o Saka. Tem o Gabriel Magalhães. E aí talvez o quarto capitão seja o Rice. Ah, Barão, isso quer dizer alguma coisa? Nada. Isso aí não quer dizer nada. Entendeu? Isso não quer dizer nada. E aí o Arteta responde o seguinte, que a opinião dele é clara, tá? E não é apenas a opinião dele, é a opinião de toda a equipe, tá? Porque antes do início da temporada se faz uma votação, tá? Para decidir quem será o capitão do time na temporada. E aí o Arteta falou que foi unanimidade a escolha do Odegaard. Tá? Então, ele fala no final que não é para ter dúvida que o Odegaard é um bom líder ali do elenco, que os jogadores confiam no Odegaard como o nosso capitão, né? Então, meio que saiu de forma, como é que eu vou explicar? De forma elegante, entendeu? O Arteta é um cara que ele não cria muito atrito, né? Ele é aquele cara muito explosivo no lado do campo, e tem que ser mesmo, porque é futebol, né, cara? Então mexe com as emoções e tal. Mas quando ele tá ali numa entrevista coletiva, ele é sempre muito elegante em dar as respostas, entendeu? É uma ou outra que ele dá atravessada, eu já vi algumas vezes ele dando algumas respostas atravessadas, tá? Mas não é comum do Arteta, para ele dar uma resposta atravessada, de repente pode ser uma pergunta meia capciosa ali, então não é do estilo do Arteta ou ele pode estar muito nervoso com o que aconteceu em campo, e aí que não justifica, né?
Mas às vezes o cara perde o timing também, né? O cara. Tudo bem que ele é o jornalista, ele tem que perguntar mesmo. Ele tem o direito de perguntar, entendeu? Mas às vezes é um timing meio errado, entendeu? De repente, não pergunta ali na hora que o cara tá com sangue quente, entendeu? Pergunta na próxima coletiva, guarda para perguntar na próxima coletiva, entendeu? Então, ter essas coisas, mas se perguntar ali para mim também não tem problema nenhum. Mas aí às vezes você pode receber uma resposta atravessada, entendeu? Mas assim, atravessada, mas sem falta com respeito. Eu nunca vi o Arteta em nenhuma coletiva faltando com respeito com nenhum jornalista, tá? Então, o Arteta respondeu isso, que a escolha do Odegaard foi unanimidade praticamente pelos jogadores ali do elenco do Arsenal. Aí perguntam para ele, né, se ele... E essa pergunta, eu achei a resposta do Arteta muito boa, tá? E aí vai para todos vocês, tá? Inclusive para mim também. É porque eu apoio muito o Arteta, tá? Eu tenho minhas críticas ao Arteta, mas eu apoio mais ele do que eu critico. E eu sei disso, entendeu? Pelo histórico que o Arteta tem, tá? Não morro abraçado com o Arteta, critico ele, mas eu tenho mais pontos positivos para falar do Arteta do que pontos negativos. E aí perguntaram para ele, que ele está quase 6 anos no Arsenal e tal, e aí falaram que em termos de transferências, né, essa última janela se foi a mais satisfatória para ele, né, como ele se sentiu como treinador, que o clube o apoiou. E a resposta dele é uma resposta muito legal, e que eu concordo, que é o seguinte, ele fala, não está me apoiando, é claro, mas apoiando a equipe. Olha esse ponto de vista. Eles não estão me apoiando. Eles estão apoiando a equipe. Quando contratam um jogador, gente, é um investimento. Seja ele um investimento certo, seja ele um investimento errado. Se é um investimento correto, é como se fosse uma ação, entendeu? Você pode comprar uma ação que ela vai valorizar, ou você pode comprar uma ação que ela vai desvalorizar. E aí é o feeling, no caso da ação, o seu feeling de avaliar aquilo ali na possibilidade que essa ação tem de crescer, de subir, tá? Até porque você não quer tomar prejuízo. Assim como o Arsenal precisa avaliar se esse jogador vai valorizar, que ele não vai se desvalorizar. Então, é uma resposta muito boa do Arteta. Muito boa, gostei muito dessa resposta do Arteta. E aí ele continua apoiando a visão, a ideia e especialmente a ambição. E especialmente a ambição. E o nível que estamos jogando, a competição que temos e o que esperamos fazer. Então, temos que melhorar o elenco, temos que melhorar a qualidade e profundidade desse elenco. E dissemos algo, fizemos isso de uma maneira muito boa. E eu não duvido desse discurso que o Arteta acabou de falar aqui ser o mesmo discurso que ele conversou com o Berta, que ele conversou com os Kroenke. Ele até fala assim, galera, beleza, se vocês não investirem dinheiro, o clube é de vocês, cara. Entendeu? Eu só sou o técnico. Entendeu? Eu só sou o técnico. Então, se a gente ganha, a gente está valorizando o ativo de vocês. Se vocês contratam, a gente pode estar valorizando um ativo e ganhando mais dinheiro lá na frente. Porque não vamos ser hipócritas. Futebol é dinheiro. Entendeu? E muito dinheiro. Então também não vamos falar que é só título. Não, tem muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Então, essa resposta do Arteta, eu gostei bastante dessa resposta do Arteta, porque é realmente o que eu acredito. Os Kroenkes, eles não estão botando dinheiro ali, porque o Arteta é legal, porque eles gostam do Arteta. Eles têm que pensar que eles estão valorizando o clube deles. Claro que você não vai comprar, sei lá, uma ação que está super em alta, tá? Achando que ela vai valorizar mais, porque a tendência normalmente é de queda.
Pode ser que ela valorize mais? Pode. Mas quando ela chega num pico, a tendência depois é queda. Entendeu? Então são esses cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai contratar um jogador. Mas eu gostei muito, muito mesmo dessa resposta do Arteta e eu concordo 100% nisso aqui com ele. 100%. Aí depois a outra pergunta é sobre o Gyökeres, né? É, que falando sobre a temporada dele passada, que foi uma temporada muito boa, e que existe uma diferença entre a Premier League e a Liga Portuguesa. E aí perguntam como ele avaliou isso, tá? Junto com a comissão técnica, e como eles podem ajudar o Gyökeres a melhorar, né, na Premier League jogando pelo Arsenal. E aí o Arteta fala que vai entender, né, o jogador, o estilo de jogo dele e expor mais ele às condições, entendeu? Para que tente tirar o máximo de potencial dele. Então isso é muito importante. O Arteta falou que vai, vou colocar ele, vou expor ele precisa jogar, ele precisa brigar lá na frente, ele precisa entender ali como é que vai ser o jogo e eu vou fazer aqui de fora também, entendendo o jogo, posicionando ele da melhor maneira, entendeu? Então esse é o primeiro ponto que o Arteta fala. E ele fala que existem muitos jogadores que vieram de Portugal também, se deram bem na Premier League. Então, o Gyökeres ele é um ótimo jogador. Então, porém, o Arsenal precisa criar, tá? Para que ele consiga fazer os gols. E isso ele não está errado. A gente precisa criar oportunidades para que a bola chegue nele e ele consiga marcar os gols que ele sabe muito bem marcar, tá? Então, é muito importante essa reflexão do Arteta. E aí falam, né, que esse jogo, o Arsenal e Manchester United, é uma das maiores rivalidades da Premier League, né? E aí perguntou para ele se ele tem alguma lembrança desse jogo, tanto como técnico quanto jogador, né? E aí falou que tem muitas lembranças, que as lembranças são ótimas e tal. Até quando ele era mais jovem também, ele assistia jogos com outros tipos de jogadores. E aí ele fala que agora é diferente, mas ainda vai ser super intenso. Tá? Então deu uma resposta ali bem, bem sucinta e bem simples sobre esse assunto. E aí perguntam para ele se ele está animado tanto quanto nas outras, tá? Temporadas como jogador ou treinador, tá? E ele fala que cada temporada deixa ele mais animado, tá? E aí quanto mais tempo ele passa com os jogadores, que ele passa ali com a comissão técnica, que ele vê a alegria dos jogadores, a energia dos jogadores, o deixa cada vez mais entusiasmado e ele se sente muito privilegiado. Eu falei já em outros vídeos que o Arteta ele é um psicopata do trabalho, tá? Então esse cara ele trabalha muito, muito, muito. Então eu imagino que o Arteta deve ter tirado férias, mas deve ter ficado lá estudando como é que ele ia fazer as coisas, como é que ele ia fazer acontecer, jogadores novos, já estudando esses jogadores, conhecendo o Arteta, assim, não pessoalmente, claro, mas conhecendo de coletivas, de artigos, de coisas que eu li, de pessoas que conversaram com ele, jornalistas, né, que conversaram com ele. O Arteta é um psicopata. Ele trabalha demais. Então, por isso que a gente vem sempre evoluindo como time, como elenco, é justamente porque a gente tem um técnico que ele trabalha muito. Ele se dedica muito para fazer dar certo. Por isso que eu falo, quando as pessoas falam, Arteta, não sei o que, xinga ele. Cara, mais do que ninguém, mais do que nós, como torcedores, o Arteta quer vencer. Sabe por quê? Se ele vence, todo esse trabalho que ele teve nesse período aí de quase 6 anos, ele conseguiu ter sucesso.
Imagina tu ser um cara que tu tá ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Imagina vocês, tá? Vocês estão lá no trabalho de vocês, trabalhando, 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 e vocês nunca são promovidos. E vocês continuam trabalhando, vocês não deixam a peteca cair, porque vocês sabem que um dia alguém vai olhar para você e vai falar assim: não, aquele cara, ele trabalha demais, ele se dedica demais, ele entrega demais, ele precisa ser promovido. E isso pode demorar tempo, entendeu? Então é uma coisa que o Arteta acredita também. Ele está montando esse elenco. Eu acredito que hoje o elenco do Arsenal está montado, tá? Ele está montado. A gente não tem mais. Assim, a única lacuna que a gente tem, e a gente sabe que a gente tem, é ali na ponta esquerda, mas não é uma lacuna que é um absurdo. Por exemplo, igual a gente tinha se a gente perdesse o Saliba, entrava o Holding, entendeu? Não é essa lacuna que a gente tem, entendeu? São jogadores com potencial que nós temos ali na ponta esquerda. A gente tem o Martinelli, que não é um jogador ruim, a gente tem o Trossard, que não é um jogador ruim, se ficar, né? Entendeu? Agora contratamos o Madueke, que pode jogar por ali também, entendeu? Então, o Arteta tá tentando fazer acontecer, e eu acredito que essa temporada vai ser a temporada do Arteta, vai ser a temporada do Arsenal para a gente ganhar título. E aí perguntam para ele, né, sobre, já falaram sobre o começo difícil, né, que vai ser um começo muito difícil para o Arsenal nessa temporada. E aí o cara até fala, ó, acho que conhecendo você há algum tempo, essa é a visão que você vai ter, tá? Sobre aquela questão que eu falei, né, de pensar de maneira positiva, que pode passar por isso, jogar bem esses jogos, obter bons resultados e etc. E aí o Arteta responde, 100%, é uma grande oportunidade agora de ir ao Trafford, tá? No primeiro jogo, ir lá, jogar bem e ganhar o jogo. É isso que ele pensa. Ele só quer ir, jogar e ganhar o jogo. Tá? Esse é o foco do elenco do Arsenal. Esse é o foco do Arteta. Lembrando, gente, eu falei para vocês, o Arsenal ele tem uma base pronta. Tá? Hoje no time titular, quem entrou? Zubimendi, que vai entrar, tá? Ali como titular, e o Gyökeres, entendeu? 2 jogadores. De 11 jogadores, 2 jogadores. Então, os outros 9, a gente já tem a base. A gente tem 9 jogadores que já estão jogando juntos, entendeu? E isso é muito importante. Por exemplo, o Manchester United trocou o ataque todo. Trocou o ataque todo. E aí você tem dificuldade, assim como eu falei para vocês, o Arsenal tem dificuldade ainda de jogar com o Gyökeres, porque é um tipo de jogo que o Arsenal ainda não está acostumado a jogar com esse tipo de jogador, ainda não sabe como é que ele se posiciona dentro de campo, e isso vai com o treinamento. Com o treinamento, daqui a pouco o Arsenal já sabe onde ele está dentro de campo, como é que ele se posiciona dentro de campo, mas no começo é muito difícil, até para ele correr, entendeu? Saber para onde que ele tem que correr. É complicado. E aí, isso a gente está falando de um jogador, mas tem vários jogadores em volta dele. Agora, imagine você trocar todo o seu ataque, igual o Manchester United fez. É difícil, entendeu? Às vezes o cara não sabe o que fazer, não sabe quando que ele vai partir, quando que ele precisa segurar, entendeu? Então tem todas essas questões aí. O Arsenal tem uma base muito boa. Uma base que ficou, né, na temporada passada. Aí perguntam para ele, né? Você sempre disse no passado também que ninguém coloca mais pressão sobre você do que você mesmo, e foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que o Arteta é um psicopata, tá? Mas você sente que depois de ter chegado por 3 vezes batendo ali na segunda posição, que esta temporada é realmente a maior pressão sobre você e sua equipe? Aí ele concorda, ele fala que sim, tá? E que ele vai continuar tentando, tá? E que o Arsenal precisa continuar tentando e que uma hora o ouro, eles vão achar o ouro, entendeu? E ele falou, isso é o tempo todo, a gente não pode parar de cavar. Então a gente vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, até que uma hora a gente vai achar o ouro. E ele continua. Quando eu fui ensinado, quando eu fui educado, é isso, entendeu?
por 3 temporadas, tivemos mais pontos do que qualquer outro time nesta liga, o que é incrível. É assim que você tem toda a consistência. Agora temos que fazer isso em uma temporada para ter mais um ponto ou a mesma quantidade de pontos e mais gols diferentes de qualquer outro time. Esse é o objetivo, tá? Quando ele fala ali, de repente a pessoa vai falar assim, pô, se ele tivesse mais ponto do que os outros times, ele seria campeão. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que juntando as últimas 3 temporadas, a pontuação, ele teve mais pontos do que todo mundo, entendeu? Porque ele foi mais consistente, porque ele ficou em segundo 3 vezes, entendeu? Então, consequentemente, ele somou mais pontos do que todo mundo ali, entendeu? Nessas 3 temporadas. É isso que ele quer dizer. Tá? Antes que alguém venha no comentário e fale assim, se ele tivesse tido mais pontos, ele teria ganho o campeonato. Tá? Só para mostrar para vocês sobre isso. Aí depois perguntam sobre Gyökeres, né? Zubimendi e Madueke, tá? Jogadores que ele trouxe. E aí fala, mas me parece que este é um dos clubes em particular agora que ainda mantém os valores da base, né? Olha ali para a academia. E aí citam Lewis Kelly, Nwaneri, citam o Dolman, tá? E pedem para ele explicar o que significa para o clube ter esses jovens jogadores, né, disponíveis. E aí ele fala que isso mostra a grandeza do clube, o trabalho que tem sido feito nas categorias de base do Arsenal para que esses jogadores consigam chegar no time profissional. E aí ele fala sobre a preparação, a maturidade dos meninos que estão subindo e principalmente a qualidade com a qualidade que eles estão subindo, né? Que não adianta você subir o jogador e o jogador não ter qualidade, entendeu? Então ele ainda fala sobre a qualidade desses jogadores que estão subindo. Então, isso é um outro ponto importante que nós temos, que é a questão da nossa base. Por quê? Se a gente tem um Lewis Kelly, a gente tem um Saka, a gente tem um Nwaneri, a gente tem um Max Dolman, a gente tem um Salmon, a gente tem um Marli, todos jogadores jovens surgindo, a tendência é que cada dia que passe, a gente, claro, se esses jovens jogadores vingarem, tá? Cada dia que passa, que a gente gaste menos com contratações e aí, não, na verdade, não gaste menos, né? Mas a gente consegue gastar mais em posições, às vezes, que estão mais defasadas. Por exemplo, a gente tem um ponta-direita como um Saka, entendeu? A gente pode, por exemplo, gastar muito dinheiro num ponta-esquerda, um exemplo, tá? Porque a gente não vai precisar gastar dinheiro num ponta-direita, entendeu? A gente tem um lateral esquerdo como o Lewis Kelly, a gente não precisa contratar outro lateral esquerdo, e aí a gente pode tapar o buraco em outro lugar, entendeu? Contratar um jogador melhor, entendeu? Mais caro. Então, ter essa base, como o Arsenal está aproveitando essa base, é muito importante para a gente lá na frente. E aí falam, né, que o Gyökeres jogou 2 jogos ali na Emirates, né, no Emirates, na pré-temporada, e que ele não treinou antes desses 2 jogos, né? E aí perguntou se ele está em forma para começar o jogo no Old Trafford, né? E aí o Arteta fala que sim, que ele está cada vez melhor, tá? Que ele é um jogador que está apto para o jogo, que ele realmente não tinha treinado muito antes dele chegar no Arsenal e que ele teve esses 2 momentos nos jogos em que ele participou e o Arteta gostou muito. Então ele falou que vai ver o que vai acontecer no domingo. Tem isso também, gente. O Arteta ele não vaza a escalação antes do momento da escalação. Ele não vai falar se o Gyökeres vai jogar, ele não vai falar se o Havertz vai jogar. Esquece isso. Ele não vai falar isso, tá? Então é uma coisa também que a gente vai aprendendo aí acompanhando as coletivas do Arteta, tá? Aí perguntam, né, sobre os problemas que o Arsenal teve ali na pré-temporada com o Havertz, com o Calafiori, tá? E que foi um problema que o Arsenal teve de disponibilidade de elenco
na temporada passada. É, e como é que ele pretende administrar, né, nessa temporada? Ele pensa nisso nessa temporada? É, e aí ele fala, né, que são jogadores que vêm de lesão, vinham de lesão de longo prazo, né, no final da temporada passada, e aí ele precisa ser cauteloso durante a pré-temporada, principalmente quando você viaja, tá? E essas condições mudam, temperatura, umidade, tudo isso, gente, influencia na recuperação do jogador, no estilo do jogador, entendeu? Na forma do jogador correr. Então, tudo isso influencia. Então, o Arteta fala que ele tem que controlar, né? E o Arsenal precisa ser cauteloso nesse momento, principalmente quando o jogador está voltando de muito tempo de lesão, tá? Porque a chance dele ter uma nova lesão é muito grande, tá? Ainda mais se for uma lesão muscular. Então, é importante ter esse cuidado, tá? E aí ele fala que agora tem mais jogadores, né, tem mais equilíbrio e disponibilidade no elenco, tá? E ele também fala que melhorou nas qualidades individuais dos jogadores, tá? E tentar mantê-los disponíveis o maior número de tempo possível. Como a gente sabe, jogador de futebol ele tem dor 24 horas por dia, tá? Então, por isso que o jogador ele precisa ter controlado o seu tempo e etc. Não existe jogador de futebol que não tem dor. Isso aí não existe. Entendeu? Atleta de alta performance, propriamente dito, né? Todos eles sentem muita dor. Muita dor. Porque o próprio nome já diz, né? Alta performance. Então, é preciso aí controlar isso. Eu acredito que o Arteta nessa temporada ele vai controlar mais. Tá? Até o pessoal lá do departamento médico deve ter conversado com o Arteta, já falei isso num vídeo, que o pessoal reclamava muito do estilo de treinamento do Arteta, achava que era muito puxado, e aí a tendência era de jogadores se lesionarem durante o jogo. Tá? Então, provavelmente aí o departamento médico deve ter conversado com o Arteta nesse período. Aí perguntaram sobre o Zubimendi, né? Porque muita gente começou a especular nas redes sociais que o Zubimendi não estava aparecendo nos treinos e etc. E já começaram a especular que ele estava lesionado. E aí o Arteta falou que ele teve uma ótima integração, que ele está bem e que provavelmente ele vai estar na equipe, tá? Para o jogo de Old Trafford. Tá? Aí perguntam para ele também sobre o Gyökeres novamente, né? Sobre como é jogar com um 9, né? Tão direto, um 9 bem 9 mesmo, né? E se ele conversou com o Havertz sobre isso. E aí ele deu uma outra resposta que é bem interessante, tá? Que ele fala, sempre vão jogar 11, entendeu? E aí independe de quem são os 11, ele vai escalar lá na hora. E aí haverão jogadores que vão estar no banco. Alguns jogadores que estão no banco vão entrar no jogo. Alguns jogadores que estão no banco não vão entrar no jogo. E alguns jogadores vão estar na arquibancada. E por que ele diz isso? Depois ele complementa. Porque quando você tem um elenco muito bom, você tem essa possibilidade de estar girando o time, e essa é a ideia do Arteta. Está sempre rotacionando o time. Então, o Arteta ele não vai conseguir colocar todo mundo ali no banco de reserva. Entendeu? Então, vai ter hora que vai ter gente lá na arquibancada, não vai jogar. Entendeu? Aí pode ser que no próximo jogo esteja disponível, aí jogue. Entendeu? Então, o Arteta dá essa resposta aí, que eu achei uma resposta legal e eu achei uma resposta importante. Aí depois perguntam sobre o Nwaneri, né? Falando que ele assinou um novo contrato e tal, e se ele está feliz com o Nwaneri, com o Zubimendi, com o Merino, e até com o Havertz tem jogadores suficientes ali para jogar no meio campo, ali na parte ofensiva. Não o Zubimendi, né? Martin Odegaard. Se ele acha que ele tem os jogadores suficientes para jogar naquela posição de meio ofensivo.
E aí o Arteta fala que tem grande versatilidade, né, cada um com as suas qualidades ali, e que ele vai escalar de acordo com o adversário. Isso ele já tinha falado em outras entrevistas coletivas. E que, tendo jogadores versáteis, ele consegue manipular o jogo. Tá? Ele consegue mudar o jogo de acordo com as características do jogador. Então, outra coisa que muitos torcedores do Arsenal reclamam, é que o Arteta sempre mexe no mesmo lugar, não sei o quê, mas as pessoas têm que entender que ele mexe no mesmo lugar, mas são jogadores com características diferentes. Por exemplo, se ele troca um Gyökeres pelo Havertz, ele mudou a característica do time. O time é um time totalmente diferente. Se ele troca o Saka pelo Madueke, é um outro estilo de jogador, é um outro estilo de time. O time tem que se comportar de forma diferente dentro de campo, entendeu? Por isso que a gente fala, o time, depois que um exemplo, tá? Depois que o Madueke entrou, o time jogou mal, entendeu? Começou a jogar mal. É porque muda o estilo, e aí todo mundo tem que mudar o estilo, entendeu? Tem que ter esse setup na cabeça. Entendeu? Tipo, entrou o Madueke, eu tenho que trocar a maneira que eu vou jogar. Ele é um cara mais vertical, eu tenho que esticar mais a bola para ele, entendeu? A mesma coisa, tipo, quando joga o Gyökeres, quando joga o Havertz, são características diferentes. Então você tem que mudar o setup para ver quem está ali na frente e aí você tem que se adaptar a isso. Aí fizeram uma outra pergunta perguntando sobre, falando, né? Estávamos sentados lá no St. Mary's, né? Que foi o último jogo do Arsenal na Premier League da temporada passada. E ele fala que o Arteta falou que ia refletir, tá? E aí ele pergunta quais foram as reflexões do Arteta, que é aquilo que eu falo, da pergunta bunda, sabe? O cara não tem o que perguntar, pergunta um negócio desse. Aí ele fala que existe uma longa lista, né, de coisas que ele pensou, principalmente as situações que ele precisa lidar, falando de equipe, capacidade, vencer jogos. Então, ele refletiu sobre várias coisas e como o time tem que evoluir e etc. Tá? Uma resposta bem formalzinha, uma pergunta bunda dessa aí. E aí fazem outra pergunta no sentido falaram que ele sobre a palavra evoluir, né, contra o Atlético Bilbao, lá o amistoso, no meio campo. Aí o jornalista fala que notou uma evolução, né, na maneira como o Rice e o Zubimendi estavam se movendo ali no terço médio, né? E se ele viu alguma evolução nesse meio campo, tá? Mais importante para o Arsenal dar mais um passo à frente, né? E aí ele fala que existem algumas relações, né, entre os jogadores ali e suas qualidades, e que agora existem outras possibilidades que o elenco nunca teve, tá? E também que surgirão outras possibilidades conforme vai evoluindo, conforme a competição vai andando, tá? Então ele fala que são características, ele usa a palavra armas, né? Muito boa para se ter. Tá? E aí depois fazer uma outra pergunta falando sobre a votação, né? Perguntando se essa votação para o capitão acontece, e vice-capitães, né? Acontece todo o início de temporada, toda temporada. Ele falou que essa votação teve porque teve muitas mudanças, né? No grupo, mudaram os grupos de liderança, né? Porque muitos jogadores que estavam lá agora se foram, então provavelmente ele está falando ali do Jorginho, principalmente, né? Que era um líder, até porque o Arsenal não saiu tanta gente assim do Arsenal, né? Então, praticamente ele está falando do Jorginho ali, que era um líder, tá? E aí ele fala que precisa restabelecer a ordem ali, né? De quem vão ser essas pessoas. E que eles veem as pessoas que podem se juntar a esse grupo de liderança. Então foi um interesse em analisar todos os dados e coletar as informações. Tá? Então até isso o Arsenal verifica, quem é o cara que é mais líder e tal, para tentar tirar também o máximo de skills dele, né? de habilidade. Aí perguntam sobre a fala do Tony Adams de novo, né? Tony Adams terá tem uma visão muito particular, né? Uma experiência particular do que é um capitão.
e talvez seu estilo de liderança seja bem diferente da de Martin, tá? Do Odegaard. Mas você meio que vê que qualidade de campanha, quais são as qualidades, né, de capitania que ele vê no Odegaard. Aí ele fala que todos veem, né, de forma diferente, falar sobre liderança, sobre tipo de liderança, né? Então ele fala que no final o mais importante é como os jogadores se sentem, né? Sobre quem precisa liderar essa galera dentro de campo, tá? E eles se sentem confortáveis, se sentiram confortáveis com o Odegaard, tá? Então os jogadores basicamente escolheram o Odegaard para representar eles, representar o clube ali dentro de campo. Aí perguntam sobre as mudanças nas regras, né? Tiveram algumas mudanças nas regras da Premier League novamente, tá? Em relação à temporada passada. E aí falam para ele, né? Isso foi uma coisa que te pegou muito na temporada passada, quando foi implementado ali, né? E aí perguntam se ele vai fazer alguma coisa para proteger o time dele, proteger no sentido de tipo tomar cuidado com certos tipos de atitude dentro de campo. Aí ele responde, né? Foi muito particular e dura algumas semanas, tá? E fomos realmente punidos por essas poucas semanas. Então, basicamente, muitas pessoas falaram isso, né? Até quando eu postei isso no meu X lá sobre as novas regras. E aí as pessoas falaram, isso aí não vai durar muito não e tal, não sei o quê. A gente fala que o Arsenal vai ser a cobaia, como sempre e tal, dessas novas regras. E o Arteta fala exatamente isso. Foi muito particular e dura apenas algumas semanas. E fomos realmente punidos por essas poucas semanas que eles utilizaram as regras. Tá? E aí ele falou que espera que não aconteça novamente. Acho que eles foram muito claros, temos reuniões muito boas com os árbitros. Quando viemos aqui, a reunião dos técnicos também. Então, está muito claro o que esperar e deseja o melhor, né, para todos. Acho que vamos esperar do melhor de todos, nós para ter uma Premier League, a melhor Premier League de todos os tempos, né? O que acho que vai acontecer. E aí, a gente já começou a Premier League tendo polêmica. Tá? Eu sou um cara que eu procuro ser o mais correto possível. Tá? Então teve uma bola na mão ali no jogador. Bola na mão não, né? A mão foi na bola ali do jogador do Bournemouth, que foi pênalti claríssimo para o Liverpool. E o árbitro não marcou, o VAR não chamou. Cara, e é uma falta gravíssima isso. Entendeu? Uma coisa é ser um lance interpretativo, outra coisa é ser uma falta clara. Aquilo ali foi claríssimo. E assim, eu vi muita gente comemorando, entendeu? Esse erro contra o Liverpool. E foi o que eu falei. Eu não comemoro porque amanhã vamos ser nós. E aí vão estar rindo da nossa cara. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de atitude, independente de qual time seja. Não pode ocorrer esses erros. Principalmente esse tipo de erro, que é um erro absurdo. Na primeira rodada. Na primeira rodada. O Liverpool ganhou? Ganhou. Mas se empata, se perde, faz diferença, gente. Faz diferença. Entendeu? Lembra lá no jogo do Manchester United, acho contra o Aston Villa, que o cara anula um gol do Aston Villa e aí os caras não vão para a competição europeia por causa daquele lance? Gente, a gente está falando de grana. A gente está falando de capacidade de investimento. Porque você ganha uma grana a mais e aí você consegue investir melhor no seu elenco. O Arsenal também é muito prejudicado. É bastante prejudicado. Eu até evito ficar falando de arbitragem. Só falar, toda vez no meu Twitter eu lanço, né? Quem vai ser o árbitro, quem vai ser os bandeirinhas. Aí lancei lá, o pessoal já começou a reclamar. Pô, o Paul Tierney vai ser o VAR. Pô, vamos ser assaltados. Entendeu? Cara, eu tento não pensar nisso, principalmente antes do jogo, entendeu? Já chegar no jogo com
com preconceito, entendeu? Procura evitar isso. Eu prefiro analisar durante o jogo. Conforme o jogo vai rolando, eu vou avaliando. Porque senão, cara, a gente surta, entendeu? Então, eu tô com o Arteta, espero que a gente não seja prejudicado por isso e espero que o árbitros apitem bem, mas parece que a gente já começou a primeira rodada aí tendo um problema, o primeiro jogo, né? Nem na primeira rodada, primeiro jogo, tendo um problema aí gravíssimo de arbitragem, gravíssimo, gravíssimo, que não pode acontecer. E a última pergunta que fizeram para ele é: você está confiante que essas regras serão implementadas de forma mais consistente, não apenas entre as equipes, mas também ao longo de toda a temporada? Aí o Arteta responde: acho que muitos dos dados dizem que houve muitas melhoras, tá? Também nos últimos 2 anos, e precisamos reforçar essa mensagem e tentar apoiá-los. Então é aquilo, né? Praticamente as pessoas entenderam também que o Arsenal foi muito prejudicado na temporada passada, tá? E o Arteta meio que confirma aquilo ali de forma bem elegante, como eu falei para vocês que ele de forma bem elegante, de forma bem sutil. Ele também fala que o Arsenal foi muito prejudicado na temporada passada com o rigor das regras, entendeu? Não é questão de a regra não ser implementada, não ser seguida ali durante o jogo, mas tem que ser para todo mundo. Não adianta o Trossard ser expulso, entendeu? E o outro jogador fazer a mesma coisa e não ser expulso. O cara passar a mão na bunda do Gabriel Jesus e o Gabriel Jesus ir para cima do cara e o Gabriel Jesus tomar cartão amarelo, sendo que o cara tinha que ter sido expulso. Porque, de certa forma, aquilo ali é um tipo de agressão. Entendeu? Imagina se vira moda. Todo mundo querer fazer aquilo ali na bunda de outro jogador. Imagina se é o Gabriel Jesus que faz isso no jogador adversário. Vocês tinham dúvida que ele estaria expulso? O Rice, naquele jogo, ele é literalmente agredido. Ele é agredido. E ele é o expulso. Aquela jogada do Saliba com o João Pedro, jogada normal de jogo, dentro da área, cabeçada, cabeça com cabeça, o juiz marca pênalti. E aí são esses erros, inclusive o erro que aconteceu hoje contra o Liverpool. Cara, é só o VAR chamar. Ah, beleza, vocês querem dar autonomia pro árbitro ter apitar certinho? Vocês podem dar autonomia pro árbitro. Mas, pô, quando é um lance descarado, o VAR tem que chamar, pô. O VAR precisa chamar o árbitro dizendo: ó, gente, foi mão descarada aqui, pô. Foi cabeça com cabeça, não foi pênalti. O Rice foi agredido. O cara meteu a mão na bunda do Gabriel Jesus e ele precisa ser expulso. Então, sendo sincero, eu não quero me preocupar agora, nesse momento, com questão de arbitragem. Tá? É uma nova temporada. Vamos torcer para que dê tudo certo. Eu realmente torço para que dê tudo certo. Não só para o Arsenal, para todos os clubes. Que o campeonato seja decidido no campo. Entendeu? Quem jogar melhor vai vencer. Entendeu? E que não seja definido nesses lances. Nesse tipo de lance. Que sim, esses lances definem campeonato. Esses lances definem campeonato. Entendeu? Então, galera, é isso. Coletiva do Arteta, beleza? Vamos para a próxima temporada. Domingo tem jogo. Como eu falei para vocês, vou estar assistindo o jogo, mas infelizmente não vou conseguir fazer a live pré, não vou conseguir fazer a live pós. Talvez entre só de noite aí e faça uma live. Eu faço uma live amanhã para a gente falar sobre o pré-jogo. Tá? Entro à noite, a gente fala um pouquinho. Beleza? Então, gente, não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais para que a gente continue crescendo. Beleza? Obrigado a todos aí, um bom final de sexta-feira, um bom final de semana e fui!